Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais uma aula. Dessa vez vamos fechar nosso bloco sobre máquinas simples. Um momento, vou começar a transmissão. Aqui, máquinas simples. Bem, como já tínhamos trabalhado nas aulas anteriores, né? E continuando, bicicletas, motores e ferramentas elétricas dependem de roldanas ou polias para funcionar. Vocês lembram das polias, certo? Polia é uma roda que gira em torno de um eixo e tem um canal por onde passa uma corda ou dentes onde se encaixam as correntes. Posso que você não entendeu nada sobre uma polia, ou ele está em dúvida, mas vamos pensar aqui na bicicleta, nossa amiga que faz parte da vida de tanta gente. As bicicletas possuem duas coroas que estão ligadas pela corrente. Essas coroas são roldanas que que formam a engrenagem que fazem com que as pedaladas movimentem os pneus. Então, quando você vai pedalando, né, a coroa aqui, a coroa aqui, produz o movimento da corrente, que vai transmitir a força para a roda, e você vai conseguir se movimentar com a sua bicicleta. Sistemas que são compostos por polias são indispensáveis para nossa vida em vários tipos de serviço, em especial os serviços de resgates ou esportes que utilizam bastante o sistema de polias. Temos aqui o exemplo das polias e nosso amigo muito corajoso que está fazendo esse esse bang, esse esporte bem perigoso, a altura que ele está. Mas então vamos agora para a parte que realmente importa: força e trabalho. No nosso dia a dia, usamos a palavra força. Vocês devem lembrar do vídeo passado que sempre que eu falei força, eu usei aspas. Sempre utilizamos a palavra força no sentido de esforço muscular. Os caras fortões têm muita força. Na física, usamos outro conceito quando falamos de força. Na física, força é uma interação que é capaz de alterar o movimento de um corpo, que pode causar deformações e alterar a sua velocidade. Muito importante. Como assim? Para a ciência, a força é um agente físico capaz de deformar ou alterar o movimento do objeto. Essa força foi sistematizada pela primeira vez pelo cientista inglês Isaac Newton em 1687. Newton, nosso grande cientista, uma das grandes mentes dos séculos passados, um dos maiores físicos de todos os tempos. Em homenagem a ele, a unidade usada para medir a intensidade de força no Sistema Internacional de Unidades, SI, chama-se Newton, cujo símbolo é o N maiúsculo. Importante essa informação, certo? A força é considerada uma grandeza vetorial. Atente-se, está em negrito, é muito importante. Novamente, a força é considerada uma grandeza vetorial. Isso quer dizer que para definir uma força, precisamos especificar três aspectos dela: direção, sentido e intensidade. Como assim, professor? De maneira bem simples. Temos aqui uma força resultante. Para achar essa força, temos que achar a direção. Temos aqui o exemplo. A direção horizontal, sentido da esquerda para a direita e a intensidade. Temos a força 1 mais a força 2. Somando as duas, nós temos a força resultante. Tendo essa intensidade, como aqui no exemplo, né, 80 newtons mais 100 newtons, temos os 180 newtons. Daí nós conseguimos definir essa força. Certo, mas agora você deve estar se perguntando, o que é tudo isso? O que isso tem a ver comigo, né? A parte mais importante. E como vou aprender isso? Vamos ver os exemplos a seguir e ele vai ajudar a entender melhor todo esse monte de informação que eu estou passando para vocês. Imagine uma pessoa empurrando o carro. Ela vai fazer que ele se mova. Para ele se deslocar, se mover, a pessoa aplicou uma força. Ela empurrou, ela aplicou essa força.
Por causa do deslocamento do carro, dizemos que a força aplicada pela pessoa realizou um trabalho, entre aspas, o trabalho de empurrar. De maneira bem simples, podemos dizer que o trabalho depende da força aplicada. Quanto maior a força usada para mover alguma coisa, puxar, empurrar ou levantar, maior será o trabalho. Tá. O trabalho também será maior quando a distância for maior. Bem lógico, né? Quanto maior a distância para empurrar, puxar ou levantar um objeto, maior vai ser a força aplicada. É bem lógico, não é? Bem fácil, né? Vamos agora a um exemplo para facilitar tudo isso. Imagine que você tem que empurrar um carro por 20 metros. Você está naquela viagem, infelizmente o carro quebrou. Você vai ter que empurrar ele até chegar a algum lugar para te ajudar. São 20 metros. Você vai aplicar uma força, desculpa, você vai aplicar uma força em uma determinada distância e realizar o trabalho, certo? Vocês já pegaram a ideia, né? Mas e se você tiver que empurrar o mesmo carro por 40 metros? Você não vai realizar o dobro do trabalho? Afinal, você empurrou o carro por uma distância maior, correto? Então, esse exemplo ajuda a entender o conceito do trabalho. Então, fechando com chave de ouro. Trabalho é o resultado da multiplicação da força pelo deslocamento. Para o trabalho, lembra que você vai ter que fazer uma força por 20 metros e outra por 40 metros? Se for maior a distância, maior vai ser o trabalho. Essa é a forma que usamos para calcular o trabalho. Muito importante. T maiúsculo, trabalho, é igual a força F maiúsculo vezes o deslocamento, certo? Tá, professor, entendi o que é trabalho, deslocamento e a força. Mas e as fórmulas? Mas o que é aquilo tudo? Vamos pensar aqui na situação do nosso amigo Matuto. O fazendeiro precisa empurrar, no caso aqui tá puxando, né? Mas empurrar a cabra até o curral. Mas ela empacou e não quer sair de jeito nenhum. E ela está puxando o fazendeiro. Força F1 do fazendeiro, força F2 da cabra. O fazendeiro está aplicando a força 1, enquanto a cabra é F2, como eu tinha dito. A direção da força aplicada pelo fazendeiro e pela cabra é horizontal. Lembra que a gente tem os três, a gente tem que achar os três? Então, a direção horizontal da força, o sentido da força do fazendeiro é para a esquerda, e para o sentido da força da cabra é para a direita. Já a intensidade é quanto à força que cada um deles colocou. F1 do caso fazendeiro, menos, já como está puxando o outro, F2. Os cálculos da intensidade faremos no nosso próximo material ou na próxima aula, certo? Espero que tenha ajudado a compreender um pouco sobre trabalho e força, ou força e trabalho. Para meus alunos, né, assistam o vídeo anexado para complementar o estudo. Bem, pessoal, fechamos nosso bloco de máquinas simples, colocando agora os conceitos de força, intensidade, trabalho, intensidade mais na próxima aula, mas espero que vocês tenham compreendido. Novamente, peço o feedback de vocês, boa aula, bons estudos, se tiver ficado dúvidas, assista novamente o vídeo. Muito obrigado, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, até a próxima.